Olá, meus amores, estamos aqui novamente para tratar do nosso último encontro, a nossa última ementa do nosso curso de Direito Administrativo 1, Regime Jurídico, que é contratos. Com esse tema aqui, nós encerramos nossa ementa e abordamos tudo aquilo que foi proposto para vocês em Direito Administrativo 1, beleza? Essa aqui, professora, por que você está gravando essa aula? Porque semana que vem, nós estamos aí na última semana de maio, vocês iniciam as atividades de vocês, aí as provas interativas, e eu decidi gravar para facilitar uma questão de comodidade para vocês também, para poderem assistir, por exemplo, essa aula no final de semana e vocês terem um tempo melhor para administrar durante a semana de avaliações de vocês. Desse conteúdo aqui, contrato administrativo, vai ser disponibilizado uma atividade parcial, tá ok? Lá no portal, lá no último encontro, lá no encontro 16 em aula, eu vou disponibilizar uma atividade avaliativa valendo 500 pontos, que vai fechar os 2.500 pontos para atividade parcial e vai ter um prazo mais curto para vocês responderem, beleza? Agora, a nossa avaliação oficial, ela vai envolver dois conteúdos, licitação e serviços públicos, que são as duas aulas anteriores. Então, é importante que você assista novamente a aula de licitação e de serviços públicos para você poder fazer a avaliação oficial, que vai ser em cima desses dois conteúdos. Por que não do restante, professora, também? Porque o restante eu disponibilizei várias atividades avaliativas para vocês a cada encerramento do conteúdo. Eu não vejo necessidade de fazer uma avaliação novamente daqueles conteúdos que eu fechei, tá? Então, vai ficar somente esses dois. Voltando para o nosso tema é contratos administrativos. Só para poder recapitular, na aula passada, nós falamos sobre processo licitatório. E eu afirmei para vocês que não é porque se realiza uma licitação que é a certeza da contratação. Não. Durante a licitação, gera uma expectativa do licitante vencedor de vir a fornecer determinado bem ou serviço. Com a adjudicação, lembra do termo de adjudicação? O que significa? Significa que com o termo da adjudicação, encerra o processo licitatório, né, aquela parte de avaliação da proposta, e apresenta o licitante vencedor e vincula o objeto da licitação a ser adquirido pela administração pública ao licitante vencedor. Significa dizer que quando a administração decidir adquirir o produto ou o serviço dentro do prazo estipulado por edital, ela vai adquirir com aquele licitante vencedor, beleza? Tá, e após a adjudicação, esse contrato ele pode surgir durante uma semana, 30 dias, 60 dias, não tem um prazo certo para isso acontecer. É por isso que na proposta, lá durante a licitação, né, quando o ente privado, a pessoa interessada em fornecer para a administração pública apresenta a sua proposta, ela coloca qual é o prazo daquela proposta, a duração daquela proposta, por quanto tempo o licitante ele segura aquele preço, aquele valor que ele está apresentando. Por vezes, a administração pública coloca um prazo mínimo, porque vai que o licitante esqueça de colocar. Então, lá no edital, vamos imaginar que está 30 dias. Se o licitante nada colocar, é durante 30 dias após a apresentação da proposta, aquela data de abertura lá das propostas, beleza? Agora, se o licitante coloca aí 60 dias, é o prazo que ele segura aquele preço. Então, encerrou o processo licitatório ali, depois da apresentação da proposta, começa a contar o prazo. Olha, eu seguro esse preço que eu fiz para vocês durante 60 dias. Qual a importância disso, professor? Na hora que convocar esse licitante para assinar o contrato, se estiver dentro daquele prazo da proposta, ele colocou 60, nós convocamos a administração pública, ele com 40 dias, tá? E ele diz, não quero mais fornecer, não tenho mais interesse nesse contrato, pensei bem, não quero mais, chama o próximo classificado. Gente, ele pode ser responsabilizado,
tá? Ele pode ser responsabilizado conforme a lei anticorrupção. Lá tem vários quesitos que ele pode ser enquadrado, ele pode sofrer uma multa, dependendo do tamanho do prejuízo que ele deu. Mas, professora, que prejuízo pode ocorrer uma pessoa e não querer contratar? Oxe, nós demandamos aí à administração pública um processo que levou tempo, mão de obra e custo para poder fazer. Ou seja, deu um trabalhão danado para chegar na hora que ele tem que fornecer, ele não quer assinar o contrato. Agora, diferente é se ele coloca lá, 60 dias eu seguro minha proposta. Só que passou 60 dias e nada da administração pública. A administração pública decide convocá-lo 90 dias depois. Aí sim, estourou o prazo da proposta, ele vai assinar se ainda for conveniente para ele. Ele pode olhar e falar assim, olha, esse preço eu não consigo segurar mais, tá? Passou muito tempo, não tenho mais interesse. Aí não pode gerar nenhum tipo de responsabilização. É claro que durante esse tempo, gente, a regra é que vai gerar responsabilização se ele der um prazo de 60 dias e dentro desse prazo ele for convocado e não cumprir. Mas é claro que ele pode também acontecer alguma coisa com a empresa durante esses 60 dias, como por exemplo a pandemia, né? E a empresa dele sofreu um baque de uma situação imprevisível e ele não fala, olha, eu não posso. O que eu estou dizendo é um motivo injustificado, tá ok? Para ele fazer a assinatura desse contrato. Mas dentro da normalidade, encerra o processo licitatório, dentro do prazo de duração da proposta, ali, que normalmente o mínimo é 30 dias, o licitante ele vai ser convocado para se celebrar um contrato. Normalmente esse prazo, na hora que convoca, é um ato formal, essa convocação, ela pode se dar até por e-mail, não tem problema, conforme é estabelecido os meios de comunicação ali para convocação, mas é um procedimento formal. Aí ele tem 5 dias para comparecer perante a administração pública e assinar esse contrato administrativo, que nós já vamos ver o conceito. O que a gente tem que ter em mente? Contrato administrativo, amores, é regido pela Lei 8666 de 1993. Da metade da lei em diante é sobre contratos. A primeira parte é sobre o processo licitatório, os aspectos gerais de ambos, tá ok? É por isso que o que você estuda lá em Direito Civil sobre contratos não se aplica na esfera da administração pública, porque a administração pública ela detém prerrogativas e vocês vão visualizar isso muito bem nos contratos administrativos. Antes da gente partir para o conceito, você pode me perguntar assim, professor, então para tudo que se vai adquirir na administração pública, vou utilizar contrato administrativo? Não. A ideia é desburocratizar. Existem outros meios eficazes que podem substituir um contrato administrativo. Eu utilizo um contrato quando esse contrato vai gerar obrigações futuras que eu preciso conter, ou então procedimentos para realização do trabalho, responsabilidades e obrigações. Aí eu celebro um contrato. Se não há necessidade de fazer previsão de obrigações, tá? E responsabilidades, não há por que ter uma existência do contrato. Professora, dê exemplo. Vamos imaginar que a administração pública quer comprar 1000 resmas de papel A4. Mas ela vai comprar tudo de uma vez, porque ela tem um almoxarifado geral e quer que entregue tudo de uma vez. Não é uma entrega fracionada. Para que contrato? Se eu compro, pago, entrega. Basta uma ordem de fornecimento ou uma autorização de compra ou qualquer outro documento público que substitua o contrato. Não há necessidade, tá? Mas, professor, e as obrigações, o prazo de entrega? Gente, normalmente isso está lá no termo de referência, lá na licitação. Não tem problema. Então, produtos de entrega imediata não vai precisar de um contrato. Pode-se utilizar um outro instrumento. Agora, vamos imaginar que a administração pública não tem um almoxarifado geral. É um município muito pequeno. Então, ela precisa fazer pedidos fracionados.
aí vai entregar um pouco num local, um pouco no outro, tem algumas condições para o fornecimento, aí seria interessante celebrar um contrato. Então, não é pelo valor que eu faço um contrato, tá? Mas é levando em consideração quanto ao produto de entrega, né? Aquisição de produtos. Mas sim, se ele é um produto de entrega imediata ou se ele é um produto de entrega fracionada. Então, isso tem que analisar. Concorrência, por exemplo, na concorrência fez concorrência, lembra que a modalidade mais exigente e que o custo é maior, fez concorrência, há obrigatoriedade de celebrar um contrato, até mesmo porque é um alto custo. Eu estou falando de despesas de bens e serviços comum acima de 650 mil, né? Se for obras e serviços de engenharia, acima de 1,5 milhão. Então, são despesas muito altas. E aí vai haver a necessidade de contrato por um imperativo legal, tá ok? Então, contrato tem as suas exceções. E o que vem a ser contrato, professora? Vamos lá no item 1 do nosso mapa esquemático, dá uma olhada aí no encontro 1516 que está disponível para vocês lá no portal do aluno. Encontro 1516 tem material, coloquei um mapa esquemático e 2 conjuntos de slides que explica bem contratos administrativos, que é tudo que nós vamos debater aqui. Tá? Vamos lá para a definição? Olha só. Contrato, acordo celebrado pelo poder público sobre as regras de direito público visando o interesse da coletividade, tá? Lembrando sobre as regras de direito público. O que isso significa, professor? Significa que a relação jurídica estabelecida ali é uma relação jurídica de verticalidade. Gente, supremacia do interesse público. Então, um ente privado, quando vai celebrar um contrato com a administração pública, ele tem que entender que ele está numa situação de desigualdade jurídica, porque o Estado, ele detém de prerrogativas que o indivíduo não tem. Então, ele vai se deparar com algumas cláusulas, que eu vou comentar depois, que ele não vai conseguir discutir. Ele vai olhar e falar assim, mas espera aí, estou achando isso um pouco injusto. Claro, você está celebrando um contrato com a administração pública. Ela contém poderes administrativos, prerrogativas, e inclusive essas prerrogativas estão previstas na Lei 8666, que o indivíduo particular não tem, ou se ele fosse celebrar um contrato com uma outra pessoa da esfera privada, ele poderia discutir as cláusulas ali todas. Mas como ele está celebrando um contrato com a administração pública, não cabe a ele discutir cláusulas, tá? Somente em poucos aspectos ele vai poder discutir uma cláusula da administração pública que nós vamos ver mais lá na frente. Então, esse é o conceito de contrato. O contrato administrativo, ele possui algumas características muito peculiares em relação aos contratos particulares. Primeiro, presença da administração pública. Falou em contrato administrativo, nós vamos ter a presença do Estado, da administração pública, aí, o município, Distrito Federal, o Estado, nós vamos ter as autarquias, as fundações públicas, né, sobre o regime de direito público, todas elas. A outra característica que está aqui no item 2, bem no centro aí da sua tela, é obediência à forma prevista em lei. Qual que é a lei? 8666. Temos as leis específicas, mas no nosso caso a lei 866, ela traz alguns aspectos bem peculiares do contrato administrativo, como, por exemplo, as cláusulas essenciais. Um contrato, ele não pode ser celebrado pela administração pública, cada um com o seu modelo. Meu contrato aqui é bem enxuto, só tem 1 página. O meu contrato tem 10 páginas. Não, existem algumas cláusulas que são obrigatórias num contrato. Elas são chamadas de cláusulas essenciais, tá? Se um contrato pular uma cláusula dessa, ele pode ser declarado ilegal. Quais são essas cláusulas? Vou dar um exemplo para vocês de algumas. Primeiro, deve conter a qualificação das partes, a descrição do objeto, informar de qual instrumento licitatório de aquisição que se originou esse contrato,
qual é o número do processo licitatório, tem que informar. A dotação orçamentária, o que é isso? Da onde vai sair o recurso para pagar aquele contrato? Vai ser da Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, de qual orçamento que vai sair para pagar aquele contrato? Tem que estar previsto lá também. Tem que estar previsto as obrigações e as responsabilidades do contratante e do contratado. É obrigatório também. Tem que ter prazo de validade. Não existe contrato sem prazo de validade. Normalmente, um contrato, o prazo de validade dele corresponde ao mesmo tempo prazo do exercício, tá? O que é isso? Do dia 1º de janeiro a 31 de janeiro. Normalmente, dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano corrente, tá? É o mesmo período calendário do ano civil aí, é o prazo de um contrato. Então, normalmente, ele não extrapola um ano e ele não avança um outro exercício, porque aí é outro orçamento. Tem exceções, tá? Então, é possível indicar. Também tem que indicar se é possível prorrogar por meio de aditivo esse contrato. Tem alguns contratos que eles podem extrapolar, gente, o ano civil, esse prazo do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano correspondente. Eles podem ser aditivados por 4 anos, 48 meses, 60 meses, quando são serviços contínuos, ou seja, serviços que eu preciso deles constantemente. Se eu não tiver esse serviço, a administração pública para. Então, são chamados de serviços contínuos, serviços necessários, como, por exemplo, serviço de energia elétrica, né, serviço de água e esgoto, aí vai na prestação de serviço de software, né, tem uma previsão legal que eles podem extrapolar o ano civil aí tranquilamente. Outra questão que deve conter na cláusula de um contrato, que é considerado uma cláusula essencial, é informar para o contratante que durante toda a execução do contrato ele tem que manter a sua regularidade fiscal. O que é isso, professora? Quando ele foi participar lá da licitação lá atrás, ele apresentou um rol de documentos dizendo que ele era regular, suas certidões negativas do INSS, do FGTS, o recolhimento dos impostos municipais, estaduais, federais. Só que durante a execução do contrato, ele tem que manter a mesma regularidade. Não adianta a empresa estar certinha para participar do processo licitatório e durante a licitação não está ok. Isso é cláusula essencial. Tem que conter cláusula também de fiscalização do contrato. Um servidor público especialmente designado. Quem que é esse servidor? Preferencialmente servidor do corpo efetivo, um concursado. Por que um concursado, professor? São mais confiáveis? Não, porque eu não falei que tem determinados contratos que extrapolam o ano civil, podem durar 4, 5 anos? Então, um servidor efetivo, ele tem mais durabilidade no trabalho, ele vai ficar mais tempo, então ele pode acompanhar mais o contrato. E presume-se também, é uma presunção de que o servidor efetivo, dificilmente ele vai cair nessas amarras aí, né, de uma possibilidade de a prática de um ato improbo, de um ato de improbidade administrativa, de uma irregularidade, porque ele não quer perder o seu concurso. Então, ele tem mais liberdade de opinião, liberdade de agir, liberdade na sua atuação enquanto servidor público, ok? Outra característica do contrato é um contrato de natureza de contrato de adesão, tá aí no item 4. O que significa? Quem estabelece as cláusulas, amores, é a administração pública, tá? A administração pública é quem estabelece as cláusulas. E você que vai contratar com a administração pública, você vai abrir lá o edital da licitação, vai ter uma minuta, você lê, você não pode discutir cláusula depois que você vence a licitação, não pode pedir para mudar o prazo de entrega, as condições, as obrigações, porque é realmente um contrato de adesão. Ou você vai aderir ou não. Participou da licitação, entende que você aderiu tudo, por isso que é importante ler o edital por inteiro, inclusive o anexo ali da minuta do contrato.
Outra característica, olha só, o contrato ele tem naturezas de instituto personae. O que significa isso? Está lá no artigo 78, inciso 6º. Veda a subcontratação, a associação, a cessão ou transferência. Qual que é a regra, amores? A regra é que você é o licitante vencedor, celebrei o contrato com você, é você quem vai executar o contrato. Você não pode passar a execução do contrato para terceiros, salvo alguma exceção prevista na lei, é chamada subcontratação. Na aula de serviço público, lembra que eu falei sobre subconcessão ou subpermissão? Nós conversamos sobre isso. Então, a regra é que quem ganhou a licitação foi o licitante vencedor, aquele que celebrou o contrato, é ele quem vai prestar o serviço. Ele não pode repassar um serviço, subcontratar, salvo se houver previsão legal, salvo se houver previsão no edital e no contrato dessa possibilidade. Significa que terá anuência da administração pública, mas isso é muito raro de acontecer. E quando há subcontratação, normalmente essa subcontratação são parcelas ali da prestação de serviço, não é o serviço ou objeto do contrato inteiro, tá ok? Temos também aí a presença das cláusulas exorbitantes. Preste atenção, lindeza. Nós temos as cláusulas essenciais, que está lá no artigo 54, é 55, acho que é 54, e tem, olha o 55 também, tá? E temos as cláusulas exorbitantes do artigo 58, por exemplo. Professor, o que são cláusulas exorbitantes? O próprio nome já diz. Eu deixei em destaque, em vermelho para vocês, porque ela é uma nomenclatura diferente, porque exorbitante, elas exorbitam a natureza contratual. Porque se você levasse para a esfera privada essas cláusulas, você ia dizer, meu Deus, que absurdo! Não é nem absurdo, é que absurdo essas cláusulas. Nunca que eu iria celebrar um contrato com meu vizinho, dando prerrogativas para o meu vizinho e eu nada. Mas você está falando com a administração pública, você está contratando com a administração pública. E vai ter cláusulas exorbitantes? Sim, relação de verticalidade, desigualdade jurídica. Quais são as cláusulas exorbitantes? Dá exemplo, professor. Exigência, por exemplo, de garantia. Vou dar um exemplo. Você vai celebrar você é uma agência de publicidade. Lembra? Eu falei isso na aula de licitação. Agência de publicidade. Na agência de publicidade, quando uma agência ganha uma licitação, ela tem que oferecer um seguro quando ela celebra o contrato. É correspondente a um percentual ali do contrato. Esse seguro, às vezes, pode ser um valor, ela que escolhe. Se é um valor, se é um seguro garantia, ou se ela vai abrir uma conta e depois. Normalmente abre uma conta e deposita um X valor antes de executar o contrato. Professor, eu vou prestar o serviço para receber, a agência, acabo pagando? Sim, é uma garantia. Esse valor vai ser depositado e vai ficar guardado. A agência vai receber o dinheiro da administração pública, vai promover as publicidades, vai elaborar os VTs a ser produzidos e colocados na televisão, na rádio. A administração pública vai pegar o dinheiro e vai promover o pagamento de toda a mídia, né, de vinculação ali. Vamos imaginar, e para que eu seguro? Vamos imaginar que essa agência, ela não paga, ela deixa alguns fornecedores sem receber. Poxa, o que ela fez com o dinheiro? Sumiu o dinheiro. Não pagou, recebeu e não pagou? Ou prestou o serviço e não lançou o serviço, agora eu estou recebendo cobrança? Administração pública, pode-se utilizar esse valor que está guardado lá da própria agência para poder cobrir essas despesas, já que ela pegou o valor da administração pública e não aplicou. É lógico que isso aí é uma pequena garantia, mas também é bem provável que se uma agência, no meu exemplo, vir a fazer isso, ela pode ser punida.
pela lei anticorrupção, ela pode sofrer um processo administrativo disciplinar e ser punida. Além de ter que pagar a multa, que pode ser utilizado esse valor também, caso ela não pague a multa, retirada esse valor, tá? E ela pode ser punida, podendo ficar até 8 anos sem poder prestar serviço para a administração pública, é uma das punições. Dentro das cláusulas exorbitantes que nós temos, amores, nós temos a alteração do contrato de forma unilateral. Existem dispositivos na lei que permite que a administração pública possa aditivar o contrato entre 25, aditivar e também rescindir, diminuir o objeto. Quero comprar 100 carteiras escolares. Fecha um contrato para 100 carteiras. Daqui 20 dias eu faço um termo diminuindo essa quantidade, administração pública, para 75. Aí você fala, mas eram 100 carteiras? Como que você chega agora e fala que só quer 75? Eu posso, porque é uma cláusula exorbitante, está previsto na lei que eu posso diminuir. Como também, vamos imaginar, eu, administração pública, fecho um contrato de 100 carteiras e você não vê a hora de entregar, você é o ente privado, de entregar essa carteira. Você que está prestando um serviço aí de confeccionar as carteiras e entregar. E você fala assim, meu Deus, eu nunca mais vou prestar serviço para a administração pública. Quando está prestes a finalizar o contrato, sai lá um termo aditivo dizendo, nós queremos mais 25. Aí você fala, não, eu vou fornecer só os 100 mesmo, as 100 carteiras, não estou interessado em fornecer mais 25 não, cumpri o contrato, acabou, não quero mais nada. Não, bem, é uma cláusula exorbitante, tem previsão legal, eu coloquei essa cláusula no contrato e eu quero que você faça mais 25. Faz não, eu falando, eu Estado, para ver o que acontece com você. Você pode ser responsabilizado. Outra questão também que configura cláusula exorbitante, ou seja, são prerrogativas da administração pública que o particular não tem, é a fiscalização do contrato. É aquele servidor especialmente designado, tá? Você, esfera privada, não pode designar um fiscal de contrato para fiscalizar a administração pública, mas a administração pública, ela não só pode, como ela tem um dever de indicar um fiscal. E tem mais, se você descumprir as cláusulas contratuais, ela não precisa recorrer ao judiciário. A própria administração pública pode abrir um processo administrativo disciplinar, oportunizando contraditório e ampla defesa. Vocês vão estudar processo administrativo disciplinar comigo, se Deus quiser, em Direito Administrativo 2, tá? Ela poderá te punir, você particular, eu sou Estado, no meu exemplo eu sempre sou Estado, tá, amores? E você é o particular. Ela poderá punir o particular com uma multa. E a depender da gravidade da situação, se for um ato de má-fé, pode até ocorrer de aplicar uma sanção que não poderá prestar serviço, participar de processo licitatório, fornecer bens e serviços para a administração pública durante um determinado tempo. Mas, professora, como é que faz isso? Gente, quando a empresa privada, ela é punida nessas condições de não poder fornecer, existem uns cadastros regionais e nacionais, onde cadastram empresas que são sancionadas dessa forma. Tribunal de Contas tem, TCU tem, tá? E esses cadastros, eles devem ser consultados, existem uns 4, salvo engano. Eles devem ser consultados durante a fase da licitação, para ver se eles podem ou não fornecer para a administração pública. É uma obrigatoriedade essa consulta, viu? Coloquei aqui também retomada do objeto, lembra? Lá na concessão, que isso é bem possível, a retomada do objeto, a revogação do contrato por conveniência e oportunidade, é possível sim. Gente, um outro aspecto que eu não coloquei aqui, é possível também, por exemplo, é uma cláusula exorbitante, você está fornecendo alimentos, você é um supermercado, vamos lá, eu sou Estado, você é o mercado. Você é o supermercado que está fornecendo alimentos para o município, para a confecção da merenda, para fazer a merenda lá, o alimento das crianças da creche.
Você ganhou essa licitação. Você forneceu, mas você não recebeu um determinado mês. Mês de março você não recebeu, né? Que você forneceu, mês de março você não recebeu. Mês de abril, quando chegou o mês de abril, você apresentou a nota lá, falou assim, olha, eu preciso receber agora abril e março, que eu tô com um mês atrasado, tô com 30 dias em atraso, eu quero receber abril e você já vai me pagar março, porque ó, tô com uma parcela aí atrasada, 30 dias de atraso, e a outra vai vencer agora, amanhã. A administração pública vai olhar para você e falar assim, olha, muito obrigado, devo, não nego, pago quando puder. Aí você fala, ah, então é assim? Não forneço mais. Meu bem, você vai ter que fornecer. Porque tem uma cláusula exorbitante que diz que você deverá fornecer esses alimentos, mesmo que o pagamento esteja atrasado. Você só vai poder suspender depois de 90 dias de atraso no pagamento. Até lá, vai fornecer rigorosamente. Depois de 90 dias, você pode sair bloqueando tudo? Não. A corrente doutrinária que diz que você terá que ingressar com uma ação judicial para a suspensão do contrato ou a rescisão, se for o caso. Só é possível fazer isso judicialmente, tá? Agora, já imaginou? Tá pensando em como é difícil fornecer para a administração pública? Não é como fornecer para um particular, tá? Por vezes, é claro, meus amores, presta bastante atenção no comentário que eu vou fazer agora, porque eu não quero que vocês pensem que pode haver sobrepreço, preços exorbitantes, não. Eu não estou falando daqueles absurdos, 1000%, tantos por cento mais caro. Eu estou falando que às vezes até justifica o preço sair um pouquinho da esfera do preço praticado no mercado, porque principalmente quando a administração pública já tem uma fama de que paga mal, de que atrasa mesmo, e não são poucas que são organizadas, não, tá? Existe uma grande quantidade aí de entes que atrasam os seus pagamentos, que paga picado, às vezes eles até abusam dessas prerrogativas e abusam desses poderes, e as pessoas ficam receosas, o ente privado, de fornecer para a administração pública. E às vezes eles justificam que eles colocam o preço um pouquinho maior do que é na esfera privada, porque eles correm muitos riscos. Mas vou frisar novamente, não estou falando daqueles preços absurdamente altos, que é notório aí um abuso da parte da esfera privada. Eu quero que vocês enxerguem também o outro lado do ente privado, que fornece para a administração pública, e às vezes muitos vão participar, gente, de processos licitatórios, e eles não têm noção dessas cláusulas. No afã de fornecer para a administração pública, participa do processo, ele quer ganhar. Depois que ele ganha, que ele assina o contrato, que ele começa a fornecer, que a ficha cai. Daí a importância de um especialista em direito administrativo. Eu sou especialista em direito administrativo, tá? Para poder, quem deseja fornecer para a administração pública tem que se inteirar, sim, de como é fornecer, não é como fornecer para um particular. A última característica para a gente poder ir para o intervalo chama-se mutabilidade. Olha só, decorrem de determinadas cláusulas exorbitantes que conferem ao poder público a possibilidade de alterar unilateralmente as cláusulas, ou seja, enfim, eu já até falei, mutabilidade é uma característica do contrato administrativo de sofrer alterações unilaterais, sem a necessidade de anuência, tá, do contratado, viu? Isso é muito possível dentro da administração pública. Nós já estamos aí com 33 minutos de aula, eu vou fazer uma pausa e aí nós vamos para a parte 2, tá, do contrato. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a rescisão, sobre a estabilidade econômico-financeira, tá, do contratado, e que são o item 3 e o item 4 do nosso mapa esquemático. Então, a parte 2, a gente dá continuidade na discussão sobre contrato administrativo. Beijo e até daqui a pouquinho. Já pula aí para a próxima aula, tá ok?